Então, hoje, 25 anos depois que eu cheguei aqui, quais são os... Até para o pessoal saber. Então, ó, pessoal, e uma coisa que é legal na Larson Account, já fazendo o jabá deles, que eles são meus parceiros, e eu confio, por isso que estão meus parceiros, que você, na minha época, eu não sei se podia, acho que nem sei se podia, mas que hoje você consegue ainda no Brasil já dar entrada no teu IT number, por causa que até mesmo porque que está demorando para caramba depois desse Covid, que tudo ficou atrasado. Sim. Quais são os documentos, Carol, que se precisa? Como funciona do Brasil? Qual que é o processo, o passo a passo? Vai, para a galera. Tá. Vamos lá, Paulo. Primeiro, é importante saber que você precisa ter uma razão para aplicar para um Tax ID. Não basta apenas você me ligar e falar, eu quero um Tax ID. Então, você pode solicitar um Tax ID se você precisar para questões bancárias, se você tiver alguma renda que você vai ter que declarar aqui, que seja auferida em solo americano, ou para aqueles que são residentes a renda global, porque você vai abrir uma empresa, ou porque você vai comprar um imóvel e você vai precisar passar para o banco essa informação para que eles emitam o informe do pagamento dos juros anual e do property tax. Então, primeiramente, a gente tem que entender por que da necessidade do Tax ID. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a documentos, a gente tem que falar com a pessoa na câmera, porque como eu sou IRS Acceptance Agent, eu sou reconhecida pela Receita Federal Americana para validar documentos brasileiros sem a intervenção do consulado brasileiro. Então, se você me mostra o seu passaporte na câmera, com uma outra forma de identidade, eu faço a validação daquele documento, aí você tem que tirar uma cópia bem nítida desse passaporte e do seu visto, porque é melhor se tiver o visto, mas se não tiver o visto, também não tem problema, e nos envia. Aí as outras informações básicas, endereço e o motivo o qual ele está aplicando, aí dependendo do caso, a gente tem que anexar documentos adicionais. E falando em tempo, Paulo, só para sair do assunto do ITIN, antigamente era 3 meses, mas nunca vi a regra, né, da Receita, 3 meses, mas nunca chegava em 3. Agora, a gente tem tido experiências que tem alguns que já voltaram a chegar em 3, tem alguns que chegam 4, 5º, 6º mês, e tem alguns que passam 1 ano e nada. Por que eu gosto de deixar isso bem claro quando eu estou participando de alguma live? Porque o processo é feito manualmente, recebido por uma pessoa na Receita que vai avaliar aquilo ali. Então, se tiver uma letra que a pessoa não entendeu, uma cópia que não está bem feita, o motivo da solicitação não está claro, com a quantidade de casos que tem, muitas vezes eles nem negam. Aquilo lá você fica um tempão parado e você não recebe resposta. Então, para aqueles que estão pensando em vir e querem fazer tudo certo, é sempre bom, com pelo menos 1 ano de antecedência, começar a resolver as documentações aqui, para quando chegar já ter tudo, né? Então, a pergunta, já vou te cortando aqui, desculpa, Carolzita, já vou cortando, é que você vai falando, já vem na minha cabeça. Quando eu fizer o motivo lá no site, no teu site, no site da Larson Account, ele tem algum lugar que eu posso ver os motivos que eu posso pedir? Ou onde eu posso entender? Porque às vezes eu não entendo. Eu vou fazer porque está todo mundo fazendo. Me falaram que é bom fazer, depois eu vejo. Tem algum lugar que eu posso para entender os motivos quais são? Sim. No nosso site nós temos as informações, mas o melhor lugar para obter informação sobre Estados Unidos, fiscal, é a própria Receita, a Receita Americana, que é o site do IRS, que é aquele irs.gov. E lá vai ter o porquê, vai explicar o porquê também não vem, porque tem muita gente que fica revoltada, fala, poxa, Carol, estou precisando para fazer o closing da minha casa, ou estou precisando para pegar o meu EIN number, que é o CNPJ, e esse número não chega. Então, do momento que o processo sai de qualquer escritório de contabilidade, chega na Receita, pode ser rápido, pode ser demorado, pode ficar abandonado, então a gente tem que estar sempre acompanhando. Isso que eu ia falar, e quando que eu vou saber se o meu foi abandonado ou se ainda não chegou na mão de ninguém? Normalmente, depois de 12 meses sem resposta, tá? A gente pode fazer antes, mas a Receita normalmente só quer aceitar a reclamação depois de 12 meses. A gente entra em contato com eles através de um outro departamento que faz a supervisão do IRS, fala, olha, eu mandei tal documento na data tal, de acordo com as instruções, o meu cliente deveria ter recebido nesta data e não recebeu. Aí eles vão dar uma cutucadinha lá, vai ver que isso aí ficou parado, não foi processado, ou fala que não achou. Então, para aqueles que estão esperando há muito tempo, é sempre bom dar uma questionada. Infelizmente, hoje, o questionamento só pode ser feito por carta, vocês podem tentar ligar, mas é praticamente impossível conseguir falar por telefone, mas não custa tentar, né?
Carta, quando você fala carta, é carta pelo correio. Carta pelo correio, Paulo. Que ridículo isso. Correio, carta pelo correio. Inclusive, eu estou representando um cliente em uma auditoria, e eu falando com o auditor, que eles são muito agradáveis, diferente dos auditores no Brasil. E eu falei, por favor, você precisa me dar uma luz, eu preciso um canal que eu consiga falar na Receita. E ele falou, mas por que você não está conseguindo? Ai, o cara trabalha lá dentro, é um auditor. Uhum. Eu falei, porque só nos últimos 2 meses, se eu pegar assim, a lista de ligações que eu fiz do meu escritório para lá, deve ultrapassar, sei lá, 100, 150 ligações. Ele é sério, e não estão atendendo? Eu falei, não estão atendendo. Então, assim, é uma informação que até dentro da própria Receita, os funcionários não têm muita informação do que está acontecendo com essa deficiência de funcionários, né? Não tem pessoas para ocupar as posições, e tem que ser muito qualificados.